Olá, minha gente, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos vocês. Hoje é segunda-feira, dia 28 de setembro, e nós estamos retomando a leitura da Palavra de Deus, começando mais um capítulo. Hoje é João 19, e eu faço votos de que você possa ser alimentado pela Palavra de Deus, tá bom? Vamos orar, pedir a bênção de Deus. Pai amado e eterno, nós te agradecemos por tua palavra, pelo privilégio de estarmos contigo, Pai. Queremos te pedir a tua bênção sobre nós, que a tua bondade nos alcance e que teu Espírito nos alimente em nome de Jesus. Amém. João capítulo 19. Sendo assim, Pilatos tomou a Jesus e o mandou flagelar. Os soldados traçaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus e ainda vestiram-no com uma capa de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus, e esbofeteavam seu rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e afirmou aos judeus: Vede, eu trago à vossa presença para saberdes que não encontro neste homem motivo algum que eu possa condenar. Então, assim que Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse Pilatos ao povo: Eis o homem. Aí está o homem. Esse é o homem, está aí o homem. Ao verem-no, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos contestou-os, dizendo: Levai-o, vós outros, e crucificai-o, pois eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e conforme essa lei, ele deve morrer, pela blasfêmia de se declarar filho de Deus. Entretanto, ao ouvir essa alegação, Pilatos ficou ainda mais atemorizado. E voltando para dentro do pretório, interrogou a Jesus: De onde tu vens? Todavia Jesus não lhe deu alguma resposta. Então Pilatos o advertiu: Tu negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Ao que Jesus lhe afirmou: Não terias qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Pilatos disse: Por que tu não fala nada? Por que tu não responde alguma coisa? Você não sabe que eu tenho autoridade, tenho poder para te soltar e te mandar crucificar? Ele disse: Pilatos, você não teria nenhum poder, nenhuma autoridade sobre mim, se meu pai não te concedesse. Nada terias. Nenhuma autoridade existe se não for constituída por Deus e se não for outorgada por Deus. Desse momento em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus o ameaçaram, exclamando: Se deixares esse homem em liberdade, não és amigo de César, pois todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu esse clamor dos judeus, trouxe Jesus para fora do tribunal e sentou-se no trono de juiz, em um lugar conhecido como pavimento de pedra, mas em aramaico é Gábata. E esse era o dia da preparação, sexta-feira da semana da Páscoa, por volta da hora sexta, quando então Pilatos declarou aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Pilatos tentou de todas as formas libertar Jesus, porque ele percebe que Jesus não tinha crime de morte. E os judeus falaram: se você libertar esse homem, você não é amigo de César, porque todo aquele que se declara rei é inimigo de César. E Pilatos, não querendo ficar aí em conflitos, com o imperador, ele vai e resolve ceder à pressão dos judeus. Eles, porém, exclamavam: a morte, crucifica-o, crucificam. Então Pilatos lhe perguntou: Devo crucificar o vosso rei? E os chefes dos sacerdotes lhes responderam: Não temos rei, senão a César. Diante disso, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Em seguida, os carrascos se apoderaram de Jesus e o levaram para fora. E assim, carregando sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em aramaico, onde o crucificaram e com ele 2 ladrões, um de cada lado e Jesus no centro. Então Pilatos mandou escrever uma placa e pregá-la no alto da cruz com os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa de Jesus,
pois o lugar em que ele foi crucificado ficava próximo da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus discordaram de Pilatos, dizendo: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Todavia Pilatos lhe asseverou: o que escrevi, escrevi. Pilatos aí comete um ato falho, na verdade, né? Porque Jesus é muito mais do que o rei dos judeus. Ele é o rei do universo, ele é o rei de todas as coisas, ele é o rei da tua vida. Ele é o rei das nossas vontades, ele é o rei de todas as coisas existentes no planeta. Em tudo mais que você possa imaginar, ele é o rei de tudo. Não é somente o rei dos judeus. Após haver crucificado Jesus, os soldados tomaram-lhe as vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada uma deles. Sobrando a túnica, esta, entretanto, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Contestaram assim uns com os outros: não convém rasgá-la, mas vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura ao declarar: dividiram as minhas vestes entre si e tiraram sortes pela minha túnica. E assim procederam os soldados. Próximo à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe e junto a ela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Em seguida disse Jesus ao seu discípulo: eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante o discípulo amado a recebeu como parte da sua família. Na verdade, esse episódio aqui, calcula-se que o pai de Jesus tinha falecido pelo fato dele não aparecer mais em nenhum dos relatos históricos, nenhum dos relatos do Novo Testamento, onde aparece a mãe de Jesus, os filhos, as filhas, os discípulos, mas não aparece o pai. E aqui ele, percebendo, né, a dificuldade que Maria enfrentaria, ele fala para João, né, João, eis aí a tua mãe, e fala para Maria: mulher, eis aí o teu filho. E a história nos conta de que João foi alguém que cuidou de Maria até o dia da sua morte. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então embeberam uma esponja com vinagre e colocaram na parte da ponta um hisopo e a ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. E porque era dia da preparação da Páscoa, véspera de um sábado especialmente sagrado, os judeus não admitiam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. Pediram então a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar seus corpos. Sendo assim, vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e em seguida do outro homem que com Jesus havia sido crucificado. Mas quando se aproximaram de Jesus e viram que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e imediatamente brotou sangue e água. E aquele que a isso presenciou, disso deu seu testemunho, e o seu depoimento é verdadeiro, pois ele está consciente de que está relatando a verdade, para que também vós creiais. E todas essas coisas ocorreram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E mais ainda, como diz a Escritura em outra parte: olharão para aquele a quem traspassaram. Algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que secretamente, por causa do medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos concedeu a ele permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite, veio também trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Assim, pegaram o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho, juntando as especiarias, conforme a tradição judaica de sepultamento. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. E assim, sepultaram Jesus ali, por ser o dia da preparação dos judeus, e considerando que o sepulcro
ficava próximo. Esse aqui é o capítulo 19 de João, que narra com muita propriedade, muitos detalhes aqui sobre a crucificação de Jesus, onde ele mostra aqui detalhes de cumprimento das Escrituras, onde ele mostra aquilo que os profetas falaram se cumprindo na vida de Jesus, e onde ele mostra o Mestre amado entregando a sua própria vida em resgate de muitos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua segunda-feira. A gente se encontra aqui amanhã no capítulo 20. Forte abraço e até lá.